7h17 desta sexta-feira, 11 de julho. A gente conversa agora com o novo presidente do Partido dos Trabalhadores de Xanxerê, o Adriano De Martini. Fico muito feliz em recebê-lo aqui nos nossos estúdios, Adriano. Apesar das minhas restrições ao modelo do seu presidente em nível nacional governar o país, eu tenho muito respeito por você, pela sua trajetória, pela sua história, pela quantidade de recursos que já trouxe para o município enquanto vereador, enquanto prefeito em exercício. E agora assumindo esse novo desafio como presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no município. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Guilherme, é uma alegria estar aqui contigo nesta manhã. Bom dia a todos os ouvintes da 101.3 FM, né? E para nós também é um grande desafio, né? Estar nesse momento, né, à disposição do Partido dos Trabalhadores enquanto presidente eleito aqui no município de Xanxerê. Adrianinho, a eleição do Partido dos Trabalhadores, ela é bem transparente, acredito que uma das mais democráticas entre todos os partidos da federação atualmente. Como é que foi o processo aqui em Xanxerê para a escolha do teu nome como novo presidente? Perfeito. Nós temos, Guilherme, o processo eleitoral chamado PED, né, de eleições diretas, né? O PT é um partido que sempre faz essa escolha de forma direta, ou seja, o filiado nos municípios ele vota para escolher o presidente nacional, a direção nacional, o presidente estadual, a direção estadual, presidente municipal e direção municipal. Então o voto é direto, não é por representações, não é por delegados, enfim. Então é um processo que a gente constrói de longa data, já que tem dado muito resultado. E, de fato, nós tivemos aí uma grande participação, né, nas eleições municipais, aqui na eleição municipal para a escolha do presidente e do diretório. Tivemos uma composição, né, compomos uma chapa única aqui no município de Xanxerê, agregando nossas principais lideranças para compor o diretório. Temos um conselho político, né, que também foi criado para também nos auxiliar no debate, que é um conselho mais amplo e ampliado, para a gente também dialogar e tomar as decisões. E o meu nome foi o nome de consenso para representar com orgulho, né, o Partido dos Trabalhadores na presidência. Sabendo, né, Guilherme, que é a primeira vez que eu fui eleito, né, presidente do Partido dos Trabalhadores. Já venho atuando de longa data, todos conhecem minha trajetória, no entanto, eu nunca tinha sido eleito presidente. Assumi, né, o ano passado, né, na licença da companheira Kátia, que estava presidenta do partido, eu estava vice-presidente e assumi então o mandato tampão, né? Até agora, nesse período, no mês de julho, mas agora é a primeira vez que assumo. Então, assumo com muita responsabilidade, né, com muito orgulho do Partido dos Trabalhadores e com grandes desafios pela frente, de organizar nossa militância, de ouvir nossa base, de construir, né, os próximos passos, né, junto com o diretório, junto com os nossos filiados, companheiros, simpatizantes, para Xanxerê, para a região, visando não somente eleições, mas visando também um processo de militância que esteja inserida nas bases sociais, nas lutas do povo, que é o grande desafio que nós temos. Adrianinho, o Partido dos Trabalhadores em nível municipal teve vou usar o termo enxugou no sentido de cargos. A exemplo da Câmara de Vereadores, saiu de 2, foi para 1 vereador, e na última eleição vocês não tiveram um candidato a prefeito. Foi uma das convenções mais movimentadas aqui em Xanxerê, só não foi tão movimentada quanto a do PL lá por excesso de pré-candidatos. Acredito que o seu maior desafio seja construir um nome para as eleições majoritárias para prefeito aqui em Xanxerê no próximo ano? Com certeza, Guilherme. Nós temos no horizonte este objetivo. O Partido dos Trabalhadores sempre apresenta uma alternativa para a comunidade xanxerense, tendo em vista a disputa eleitoral tanto a nível de executivo, prefeito e vice, e também para o legislativo, sempre com chapa cheia, organizada. E, de fato, nós temos esse grande desafio para o próximo período, sim, de discutir, de compor, de construir uma candidatura viável, visando apresentar o projeto político do PT, né, no Executivo Municipal. Claro, no passado tivemos aí os problemas com o companheiro Alessandro, né, que já discutiu anteriormente, né, que não conseguimos colocar o candidato a prefeito. No entanto, nós vamos sim, está no nosso horizonte, uma das grandes pautas é construir a candidatura majoritária no município de Xanxerê. Até porque, se nós for analisar o resultado eleitoral da última eleição, nós tínhamos 2 vereadores, o Alessandro e o Sidão, e nós ficamos somente com o Sidão nesta legislatura.
Isso também fruto de nós não termos uma candidatura também a prefeito, né? Dentre outros fatores, mas isso nós acreditamos que foi uma das questões primordiais que reduzimos nossa bancada. Mas o PT sempre esteve presente, né? Nos piores momentos, né? Entre aspas, tivemos um vereador, pelo menos aqui no município de Xanxerê. Então continuaremos fortes, atuantes, temos uma militância aguerrida e temos também um conjunto de filiados, né? Temos aí aproximadamente 700 filiados, né? Que é um dos maiores partidos do município de Xanxerê organizado hoje, né? Então temos aí capacidade tanto humana quanto de debate, enfim, de pessoas, de lideranças para poder apresentar à sociedade alternativas aí para o próximo pleito eleitoral. Antes da eleição em nível municipal, nós temos uma eleição para presidente, deputados. O PT tem 4 deputados na LESC, e diga-se de passagem, todos do Oeste Catarinense. É importante frisar isso, ou seja, a leitura aqui é muito forte. Agora, a grande pergunta é: o cenário mudou um pouco, a gente ainda vive essa maldita polarização, mesmo que hajam pontos positivos e negativos de todo e qualquer governo. Você, como presidente do PT local, qual o principal desafio para consolidar também as bases do partido, já avisando a próxima eleição geral, Adrianinho? Exatamente. Nós, inclusive, fizemos o debate nesta eleição, né, no processo que antecedeu a eleição da campanha interna nossa, né? Inclusive, eu tenho participado também da chapa estadual, fui um dos debatedores também do debate estadual que aconteceu aqui em Xanxerê, representando nossa chapa, né? E nós apresentamos também, diante do que tu fala, alternativas visando sim as eleições do ano que vem como horizonte principal do Partido dos Trabalhadores, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Construindo aí chapa cheia. A ideia nossa enquanto PT estadual é construir a chapa cheia, tanto para deputado estadual quanto para deputados federal no estado. Então todas as regiões, as micro-regiões deverão estar representadas, tendo em vista a eleição. Também tendo candidatura majoritária no estado, né? Seja ela governador, vice e 2 vagas a senadores também, que no próximo período são 2 vagas ao Senado. E também reeleger o projeto do Lula, né? Então nosso grande horizonte, mesmo que Santa Catarina nós tenhamos uma diferença muito grande na última eleição, na votação, mas nós vamos trabalhar muito firme para reeleger o presidente Lula e fazer uma grande votação. Por mais que o pessoal fale, Santa Catarina é um estado de direita, bolsonarista, mas nós aqui em Xanxerê, por exemplo, fizemos quase 40% dos votos, né, para o presidente Lula na última eleição. Então nosso desafio é continuar fazendo esse trabalho e ampliar a votação, tendo em vista a reeleição do presidente Lula, organizando as bases, ouvindo, né, as pessoas, tendo em vista aí várias lutas, inclusive que estão dialogando agora com toda a classe trabalhadora, que nós estamos, enquanto Partido dos Trabalhadores, também atentos e juntos nessas lutas, né? Como é a questão do fim da escala 6x1 e o grande debate que nós estamos colocando, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o escalonamento para quem ganha acima, e quem ganha acima de R$50.000 por mês, que pague um pouco a conta também, porque o trabalhador está cansado de pagar a conta. Então, o PT é isso, é um movimento que pensa também nas eleições, mas também está junto nos grandes pautas e os debates da sociedade que está sendo colocado. Adrianinho, por mais que você já tenha afirmado ao longo dessa sua resposta, você acredita que o presidente Lula tem condições de ir à reeleição? Porque parece, às vezes, que nos bastidores ele já trabalha no nome do ministro da Fazenda, porém, em entrevista ontem na Record, por exemplo, ele falou: não, se precisar eu vou ser candidato para que a direita não volte ao poder. Falou algo nesse sentido. Você acredita nessa possibilidade como militante assíduo do partido? Com certeza, Guilherme. O presidente Lula é a nossa hoje maior liderança e com certeza será por muito tempo lembrado como a maior liderança do Partido dos Trabalhadores. Foi fundador do PT, enfim, e vai à eleição com certeza, né? É claro que está pensando já no próximo, não nessa próxima eleição, mas na outra, né? Porque o Lula não será mais candidato na outra eleição, com certeza, mas nessa ele será candidato. Tem um time que está sendo preparado, né? Com diversos nomes aí a nível nacional para também, no futuro, poder substituir, né? À altura também o companheiro presidente Lula. E agora, com certeza, ele será nosso nome. Todos os olhares e debates internos do Partido dos Trabalhadores estão nessa perspectiva. Não há outra opção nesse momento senão a reeleição do presidente Lula. Até porque, Guilherme, historicamente, né? No Brasil, os presidentes sempre que fazem um bom mandato e sempre vão à reeleição, né? Poucos que não vão à reeleição. Então o Lula
nesse terceiro mandato, ele vai com certeza à reeleição, vai fazer uma grande composição, né? Enfim, não sabemos ainda como é que vai se dar essa questão de vice, enfim, das composições, né? Se permanece, né, o Geraldo Alckmin, que tem feito um grande trabalho também, porém, o nosso timoneiro com certeza será o presidente Lula e nós vamos reelegê-lo presidente do Brasil. Sem querer colocar pimenta na nossa conversa, mas eu preciso fazer essa pergunta, Adrianinho. Sim. Com uma taxa Selic a 15%, mesmo agora com o presidente do Banco Central indicado pelo governo Lula, com essa disputa desnecessária, eu diria, entre Trump e Lula, acredito de fato que o Trump não tinha que ter falado do Bolsonaro, mesmo com a cesta básica, um valor nas alturas, e com todos os problemas sociais que nós temos, agora com essa possibilidade de o Estado quebrar, conforme os próprios economistas do governo, você acredita que o presidente Lula está fazendo um bom mandato? Com certeza, Guilherme. Veja, são questões que momentâneas, né? Algumas questões momentâneas que aparecem. Primeiro eu vou te responder com relação ao Trump, né? Eu acredito que o Trump está fazendo isso com o mundo inteiro, tem feito, o povo tem acompanhado. Não sou um especialista em relações internacionais, porém nós somos um país soberano, né? Temos a independência nossa foi em 1822, em 7 de setembro, então 203 anos de independência do Brasil, então nós não podemos nos ajoelhar para qualquer nação. Temos que ter respeito, temos que ter diálogo, porém nós somos um país soberano e as decisões internas do nosso país devem ser tomadas pelas autoridades competentes de cada poder, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, que é o tripé que mantém a nossa democracia atuante, pujante e referência a nível do mundo. Então, eu acho que a resposta para o Trump é isso, abalar as relações comerciais tem um impacto em todos os segmentos, especialmente no ramo industrial, inclusive os empresários têm se colocado aí muito com preocupações muito grandes com relação a isso, porém o governo está fazendo o máximo possível de diálogo para poder reduzir essas tarifas ou zerá-las, né? Voltar a um patamar como estava antes, até porque não existe lógica do ponto de vista comercial de impor essas taxas, até porque a relação Brasil e os Estados Unidos têm um superávit muito grande no que vende e o que compra, então ele vende mais para o Brasil do que compra, então não tem lógica. E puramente essa decisão ela vem através de uma interferência que o Trump quer fazer na questão do julgamento do ex-presidente junto ao Supremo Tribunal Federal, que é totalmente ilegal. Então acho que esse é um dos fatores que nós temos acompanhado. Segundo, com relação às ações do presidente Lula, né, nós acompanhamos no mandato passado, na gestão passada, uma inflação que chegou a 12,47%, o INPC. Então hoje nós temos 5,35%, não está nem a metade, né? Então veja que há uma diferença muito grande do ponto de vista quando a gente fala de inflação, da questão do valor dos produtos. Existem vários produtos que entram na sazonalidade, frutos de questões adversas, como a questão do clima, como a questão da regulação internacional dos produtos, né? Então nós temos ainda uma inflação teoricamente controlada, né, Guilherme, do ponto de vista da relação com mandatos anteriores. Veja, eu faço negociações, inclusive, né? E as negociações que a gente fez lá em 2022, 2020, por exemplo, passou de 10%. Então ainda nós temos uma inflação que está controlada. Temos um poder aquisitivo dos trabalhadores que comprovadamente aí pela própria Fundação Getúlio Vargas, pelos próprios economistas, aumentou o poder aquisitivo dos trabalhadores, ou seja, reajustes salariais com ganho real. Isso incrementa na renda das pessoas e elas conseguem comprar mais do que compravam em anos anteriores. O próprio salário mínimo previsto para o ano que vem será o maior salário mínimo com poder aquisitivo da história. Então, eu acho que é do ponto de vista de cada análise, enfim, a gente respeita cada análise e é claro que o resultado se dá efetivamente no dia a dia das pessoas, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão do arroz. Hoje estão pagando 12, 13 reais um pacote de 5 quilos de arroz, que estava 28 reais há um tempo atrás. Então, se a gente comparar alguns produtos, alguns de fato estão mais caros por conta de algumas questões específicas daquele produto e outros estão mais baratos. Então, acho que é uma média, a gente precisa também fazer uma análise mais geral disso tudo e também visualizar os dados dos anos anteriores para a gente achar que a gente está no fim do mundo agora e lá atrás não está. O brasileiro vai voltar a comer picanha, presidente? O pessoal, a picanha na verdade é uma expressão, né? Foi uma expressão que o presidente Lula colocou do ponto de vista de voltar a comer carne mais barata, acessível e de fato está.
né? Tanto a questão do frango, o próprio suíno e também a carne bovina, que ela barateou bastante nos últimos períodos, né? Teve um período que, de fato, né, o Brasil teve que, inclusive, matar as matrizes, né, bovinas a nível nacional para poder atender o mercado externo, que o Brasil é um grande exportador de proteína. Então, quando existe uma demanda e o dólar supervalorizado, as grandes empresas nacionais acabam fazendo o quê? Exportando em detrimento ao mercado interno. Então, automaticamente, tu exporta mais do que tu exportava, vai faltar produto no mercado interno. Faltando produto no mercado interno, o produto sobe. Então agora está se normalizando isso, né? Tá Nesse certo. período. Então, é um debate complexo, né? Que a gente vai fazendo, né, Guilherme? Mas a gente acredita sim que o presidente Lula está fazendo um grande mandato, tem colocado aí investimentos muito importantes, retomado os programas que tinham sido cancelados no mandato anterior, e com certeza nós continuaremos nessa toada, porque o principal objetivo agora é fazer com que os trabalhadores possam ter um poder aquisitivo maior. E eu falei primeiro, né? O imposto de renda para quem ganha até 5 mil será realidade, e esperamos que o nosso Congresso, os deputados, votem a favor, porque vai atender e vai dar poder de compra para o trabalhador, porque é mais dinheiro que vai ficar no bolso dos trabalhadores. Adrianinho, muito obrigado pela sua participação, desejo sucesso nesses 4 anos de mandato, obrigado por atender o nosso convite, sempre muito gentil aqui com toda a equipe do Rádio Café. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade, a Rádio 101 FM, a toda a Rede Princesa, sempre muito democrática nesses espaços, e a gente está à disposição, né, para continuar contribuindo com a sociedade xanxerense, né, com os nossos debates, nossos diálogos, para construir cada vez uma sociedade melhor. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Presidente eleito do Partido dos Trabalhadores de Xanxerê, Adriano Demartini, conversando com a gente. São 7h34 com a força de Cressol, Fiat Bota, Solaris, Manfer Ferrari.